Especificamente no Brasil, a gente tem, não diria um monopólio, mas a gente tem um grupo de grandes empresas, e empresas como a White Martins, que hoje opera lá no norte do Brasil, temos a Air Liquide, temos a Messer, temos a Air Product, a Linde, que também fazia parte desse grupo hoje, ela foi incorporada pela Messer, enfim. Então, a gente tem, no Brasil, poucas empresas que produzem gás medicinal. E quando a gente fala que essa empresa produz gás medicinal, na realidade não existe no Brasil e pouco existe no mundo empresas que possuem plantas especificamente para a produção dos gases medicinais. Então, de uma maneira geral, não só no Brasil como no mundo inteiro, toda empresa que produz gás medicinal, na realidade, ela está linkada a uma grande indústria e através dessa grande indústria, não só ela fornece para essa indústria, como ela fornece através não do excesso, mas ela também fornece e prepara o gás medicinal. Assim, especificamente aqui no nosso estado, a gente tem a White Martins linkada à CSN, que fica em Volta Redonda. A gente tem aqui em Belfor Roxo, a Air Liquide linkada à Bayer. Quer dizer, em Belfor Roxo a gente tem a Bayer e a Air Liquide está linkada à Bayer, a planta da Air Liquide é em Belfor Roxo. Aqui perto, em Santa Cruz, temos a Messer, linkada a Gerdau, e existe uma joint venture em Itaguaí, em que a White Martins e a Air Liquide elas fazem parte da CSA. Então, de uma maneira geral, as empresas elas estão dentro de uma planta de uma grande indústria, através de pipeline, ela distribui esse gás para a indústria, e através de envasamento, ela produz o gás na forma líquida, né, transformando o gás na forma líquida, através do peneiramento e da destilação, e aí ela manda esse gás para as unidades ou em forma líquida, que é muito mais econômico, a gente chama de, ela está mandando como o gás na forma, não é no varejo, a granel, ou ela pode transformar na própria empresa a parte líquida, a parte gasosa, envasar esses tanques de alta pressão e fornecer para as unidades através de uma forma que a gente chama de varejo. No mundo inteiro, existe essa prática que eu falei para vocês, mas também, tanto na Europa como nos Estados Unidos, além dessas grandes empresas linkadas à área industrial, existem pequenas e médias empresas que funcionam especificamente só produzindo gases medicinais. A gente não tem isso aqui no Brasil. Tá? Eu tive a oportunidade de, em 2004, visitar a Mayo Clinic em Minneapolis, e uma das poucas logística que eu conheço, em que em Rochester existe a parte de fabricação dos gases medicinais, e através de uma rede de pipeline, esse pipeline leva esse gás até a Mayo Clinic, que fica em Minneapolis. Bom, mas aqui no Brasil a gente não tem. E especificamente, quando se fala de Manaus, do norte do Brasil, a gente lá tem apenas uma empresa que pratica essa atividade, que é a White Martins. Então, a White Martins domina o norte do Brasil, não só Manaus, como Belém do Pará, como todo o estado do Pará. Ela tem uma fábrica na área no distrito industrial, e ali, através de pipeline, ela deve fornecer para grandes indústrias, tipo Honda, que é o que mais consome oxigênio. E se não me engano, em Belém, no Pará, ela tem uma outra indústria que fica a 100 quilômetros de Belém, enfim. Mas a White Martins, nessa situação, ela domina o mercado local. Bom, isso, na realidade, eu não vou chamar de monopólio, mas, na realidade, é uma situação. O primeiro problema que a gente está vivendo é isso, é ter uma única empresa numa única localidade, e num problema como esse que a gente está vivendo, de pandemia, de acúmulo de necessidade de gás, acontece esse primeiro problema de falta de gás. Enfim, quem tem não tem nada. Então, fica complicado, diferentemente de um problema desse que, se acontecesse no centro-oeste do Brasil, a gente teria mais facilidades de distribuição de gás, né? Então, lá em Manaus, essas são duas questões muito complicadas, que é a concentração toda através da White Martins.
Existe uma RDC, que é a número 16, ela de 2013, ela foi publicada pelo Ministério da Saúde, a Anvisa, em que, a partir dessa data de 2013, o gás medicinal deixou de ser um produto de consumo, um simples produto de consumo, e virou um produto, especificamente um produto farmacêutico, né? Então, assim, tendo em vista que os gases medicinais, quando eu falo gás, eu estou me referindo não só ao oxigênio, mas ao ar comprimido, estou me referindo ao argônio, ao nitrogênio, enfim, ao óxido nitroso. E, de uma maneira geral, essa RDC 16 de 2013 estabeleceu que, a partir do momento que esses gases têm características terapêuticas, não só de prevenir, de diagnosticar, como de tratar, a partir dessa resolução, o gás deixou de ser um produto comum, qualquer, dentro de uma unidade de saúde, ou melhor, um produto que era a manutenção que pedia, que recebia, que tomava conta, passou a ser um produto totalmente normatizado, passou a ser um produto farmacêutico, e com extremo rigor e vigilância, não só na sua produção, no seu transporte e no armazenamento. Então, o gás hoje, especificamente o oxigênio, tem um grau de pureza de quase que 99%. Recentemente, eu li alguma informação que a Anvisa tinha até liberado para Manaus, para White Martins, a produção com um grau de pureza do oxigênio em 95%, para que a empresa pudesse ter mais velocidade, mais pernas para produzir mais gás nesse período de pandemia. Especificamente, a norma que fala sobre instalações de gases e produção de vácuo clínico é a norma 12188. E essa norma, e a RDC 50 está muito bem alinhada com essa norma. Praticamente tudo que essa norma determina é confirmado e retificado na nossa RDC 50, mas especificamente essa norma ela é muito rigorosa, não só no seu dimensionamento, como na sua redundância, como na sua segurança na parte de proteção e cuidados de gases medicinais. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, na norma, a quantidade de pontos de engenharia clínica, de enfermaria clínica, é 1 ponto por leito. De enfermaria de UTI, são 2 pontos por leito. Então, já existe uma redundância quando se fala de enfermaria de UTI. A simultaneidade do consumo de oxigênio, numa enfermaria clínica, ela estabelece 10%, e numa enfermaria de UTI, a norma estabelece 80%. Então, assim, se a gente fizer uma comparação, a norma diz 10 e 80. Hoje, a gente pode dizer que no leito de enfermaria clínica, a gente está consumindo 100%, e no leito de enfermaria de UTI, a gente está consumindo 100%. Apesar da norma falar 10 e 80, a gente consome hoje 100 e 100. É representativo? É representativo. É um aumento extremamente representativo. Mas, na minha opinião, acho que ainda não é isso, assim, a essência do problema, o cerne do problema, de hoje Manaus está produzindo uma quantidade X e precisar o dobro, o triplo do que ela está precisando. Ainda não é nesse ponto que eu considero que seja o cerne da questão. Na questão do dimensionamento, a norma fala que num ponto de enfermaria clínica, o consumo é de 20 litros por minuto, e numa enfermaria de UTI é de 60 litros por minuto. Esse consumo de 20 e 60 é o consumo que você estima, né, que está extremamente uma demanda muito alta, que é para você dimensionar a sua rede. A gente sabe efetivamente que, na prática, um paciente estável de COVID, ele vai consumir entre 3 a 5 litros por minuto, e se ele estiver entubado, se ele estiver com ventilador, no máximo que ele vai consumir é de 15 litros por minuto. Então, a gente tem, na norma, um superdimensionamento das instalações, sabendo que o consumo efetivamente não chega a esse ponto. Então, é outro ponto que a norma tem de superdimensionar para que não haja nenhuma falta de oxigênio dentro de uma rede, uma unidade hospitalar. A redundância, a norma fala em um atendimento do oxigênio, ela fala em atendimento primário, atendimento secundário, atendimento reserva e atendimento de emergência. Então, um hospital normal, onde a gente tem o tanque criogênio de oxigênio líquido, a gente tem o estágio de balas de oxigênio como reserva, né? Como reserva e como secundário. E ainda
balas unitárias como sempre de emergência, então existe uma redundância. Então, todo e qualquer hospital, ele se trabalha com oxigênio líquido, ele tem o oxigênio líquido como tanque principal. Acabando aquele tanque, automaticamente ele passa para o sistema secundário, isso é automático, ninguém vai lá, liga um e conecta o outro, automaticamente ele passa do sistema primário para o sistema secundário. Acabou o sistema secundário por diferença de pressão, automaticamente ele passa para o sistema reserva, e acabou o sistema reserva, automaticamente ele passa para o sistema não automático, mas aí o hospital utiliza o sistema de emergência. Tudo isso, gente, é monitorado através de painéis de alarme, painéis de emergência e painéis de queda de pressão. Então, na passagem automática de um tanque primário para o tanque secundário, automaticamente o pessoal da manutenção já é alarmado que houve aquela mudança para que rapidamente possa se tomar uma providência. Além do mais, em grandes hospitais, toda essa parte de fornecimento, principalmente os tanques criogênicos, existem sistemas de telemetria, as empresas que fornecem o gás, ela tem a preocupação de implantar, por conta própria, implantar em cada hospital desse, em cada tanque criogênico desse, um sistema de telemetria, porque ela sabe on-time, online, como é que está o consumo daquele oxigênio naquele hospital. Então, antes de entrar na rotina de fazer a rotina de abastecimento, ela já sabe se aquele tanque precisa de ser reabastecido ou não. Então, existe, assim, a norma exige toda uma redundância, toda uma preocupação, não só no dimensionamento, como na segurança, enfim. Em termos de segurança, todos os cuidados de afastamento ao passeio público, afastamento de tráfego de veículos, enfim, todos esses cuidados são tratados dentro da norma para que a gente não tenha nenhum tipo de problema de falta de oxigênio ou qualquer tipo de acidente. Então, a norma ela é muito rígida, é uma norma que está muito alinhada com a RDC 50. Com relação especificamente a Manaus, a gente tem uma planta dentro da cidade de Manaus, no Distrito Industrial. A gente sabe que essa nova cepa é uma cepa que mais, quer dizer, é o que a gente ouve falar, pelo menos aqui no Sul, ouço falar que é uma cepa muito mais contagiosa, que é uma cepa que demanda mais tempo no leito. A gente sabe também que houve uma certa... hoje existe um acúmulo não só dessa segunda fase entrando em Manaus, mas como uma demanda muito reprimida de várias patologias que, na época da pandemia, elas ficaram de lado, e hoje a gente está tendo nas unidades lá de Manaus não só o paciente de Covid, mas como um paciente que estava numa demanda reprimida. Enfim, mas, assim, mesmo tendo essa situação de maior contaminação, maior tempo de leito, uma demanda reprimida, assim, confesso que, na minha opinião, como um especialista, não consigo entender esses números. Tá? Esses números, para mim, não batem. Esse acréscimo de hoje é uma produção de 20%, de 20 mil litros por minuto, e a necessidade de 70 mil litros 20 mil litros por hora, por dia, e um acréscimo de 70 mil litros por dia. Enfim, confesso que na minha cabeça isso ainda eu não consegui digerir o motivo real dessa situação. Por mais que a gente que a norma ela estabelece parâmetros, eu assim, não consigo entender. Acho que a gente tem que é um momento de reflexão. Se isso aconteceu lá é um problema mais sério, porque a gente tem não só aqui no Sudeste, a gente tem outras empresas que numa dor de barriga a gente consegue misturar. Lá a dificuldade é enorme. A White Martin está trazendo da planta dela da Venezuela gás em forma líquida. Estamos falando de 800 quilômetros, não só até chegar em Manaus, mas tem que passar por Boa Vista. De Belém, a White Martins, pegando a planta dela, ela tem que levar esse gás através de via fluvial, são 5, 6, 7 dias via fluvial. O transporte desse oxigênio em forma gasosa em aviões não é uma coisa simples, tem toda uma logística, enfim, não é uma coisa simples de você
enviar para o local. A gente está falando de, assim, quando se produz o oxigênio, você produz em forma líquida, e essa forma líquida você tem que ou mandar para a unidade, ou você tem que envasar, encher tanques. E cadê os tanques? Cadê os cilindros? Né? Quer dizer, essa quantidade de cilindro que está vindo de todo o Brasil para lá, na minha opinião, ainda é uma quantidade insuficiente. O cilindro é uma coisa cara, né? Então, eu soube assim recentemente também que uma questão que o governo determinou foi a taxação da importação de cilindros parece que 16% em cilindros de aço e 14% em cilindros de alumínio. Isso também é um problema. Então, acho que, assim, honestamente, que, na minha opinião, faltou um certo planejamento. Talvez, com essa pandemia, as indústrias linkadas a essa planta de oxigênio da White Martin, ela tenha dado uma desabastecida, principalmente a Honda, e aí, com essa desabastecida, ela deixou de necessitar de muito oxigênio, pode ter dado uma relaxada na indústria de não produzir, não se preocupar com a segunda onda que hoje nós estamos acontecendo. Enfim, então eu acho que pode também ter acontecido um desequilíbrio financeiro, falta de pagamento, enfim, aí a empresa investiu suficientemente na empresa, não colocou tudo para funcionar, não fez uma manutenção adequada. Enfim, minha grande preocupação como especialista é ver isso virar uma bola de neve e isso descer para o Brasil, né? Acho que o que a gente está vendo em Manaus hoje, a gente certamente vai ver daqui mais alguns dias, daqui mais algumas semanas no estado do Pará, né? E, enfim, espero que a gente se programe efetivamente para que essa onda não alcance aqui o resto do Brasil. Então, pessoal, em linhas gerais é isso, é uma explanação muito rápida, não adianta me aprofundar muito, mas em linhas gerais é isso. Márcio, obrigado. Obrigado, Cléo. Eu que agradeço, né? Agora, eu estou igual a colega que comentou aqui no chat, né? Angustiada. Poxa, é muita coisa para a gente anotar. Aí a gente vai disponibilizar, vamos dar um jeito de disponibilizar aqui a gravação depois, né? E realmente é um tema bastante cheio de complexidade, né? Ok. Bom, eu gostaria de chamar, então, o nosso colega Tomé, que vai trazer o ponto de vista aí da arquitetura, né, Tomé? E, mais do que isso, de um arquiteto que tem conhecimento aí muito forte da realidade local, né, do Amazonas. Apesar de que, mais uma vez, a gente coloca, né, que o nosso objetivo aqui não enfim, apontar culpados, nada disso, né, pelo que está acontecendo, mas sim tentar entender o contexto geral da situação do oxigênio, tanto em Manaus quanto no restante do país. Tomé, pode ficar à vontade. Boa noite a todos, né? Boa noite, Márcio, Cléo, boa noite a presidente Beth. Nós estamos aqui vivendo uma situação inédita, eu acho que no mundo, né? A situação, apesar de já ter decorrido quase uma semana do ponto crítico, né? Que foi na quarta ou quinta-feira passada, quando pacientes vieram a óbito por falta de oxigênio, a nossa situação continua grave, né? Não há muita perspectiva da gente conseguir resolver, embora a gente tenha recebido alguns equipamentos de produção de oxigênio e também recebido o transporte de oxigênio via aérea, via fluvial e também terrestre, né? O déficit diário é muito grande, né? Em torno de 48 mil metros cúbicos de oxigênio dia, o déficit, né? Então, a situação aqui em Manaus, eu acho que ela só vai ser regularizada com o esvaziamento dos hospitais.
Antes disso, nós continuamos vivendo um drama diário, né? Diariamente, a gente recebe notícias de pessoas que falecem por conta de oxigênio, tanto na capital quanto no interior, que tem uma logística muito mais crítica do que a nossa, né? Como vocês sabem, Manaus está no meio da floresta amazônica, tem apenas 2 estradas de ligação com outros estados e também países, né? Uma é a BR-174, que vai para Roraima e chega até a Venezuela, e a outra é a BR-319, que é intransitável, né? Que poderia nos ligar a Porto Velho e ao resto do país, mas infelizmente a estrada, principalmente agora nesse período de chuva, ela é intransitável, né? A gente está agora na região amazônica, a gente está no que a gente chama de inverno amazônico, ou período chuvoso, que é quando chove diariamente, várias vezes por dia, durante 6 meses aproximadamente, né? Então, nós estamos nesse período agora. E é exatamente nesse período que a gente, tradicionalmente, tem a elevação dos casos de doenças respiratórias, né? Anualmente, os hospitais e atendimentos imediatos, eles recebem um número muito grande de pessoas com problemas respiratórios, né? E isso talvez venha atrapalhando, inclusive, a identificação dos casos, né? Há algumas suposições para a crise que a gente está vivendo, né? A primeira delas é a mutação do vírus, né? Foi descoberto lá no Japão que viajantes que passaram por Manaus tinham um vírus, uma mutação do vírus, né? Isso já despertou o alerta de que Manaus poderia estar ou gerando ou transmitindo essa nova mutação, né? E essa nova mutação talvez seja a principal responsável pela crise que nós estamos vivendo. Na primeira onda da pandemia, há relatos médicos de que o procedimento terapêutico, ou o tempo terapêutico, era próximo dos 15 dias, né, entre a internação ou o aparecimento dos sintomas, a internação e a alta médica, né? Os médicos agora, os médicos locais, eles estão afirmando que esse tempo agora mudou, né? Não é mais 15 dias. Há relatos de pacientes que agravam e são entubados, por exemplo, no 25º dia, né? E há pacientes que passam mais de um mês internados. E isso faz com que os hospitais não girem os leitos, né? Acumulem pacientes, não girem os leitos e dificultem as novas internações, né? Então, esse caos que nós vivemos, ele também tem muito a ver com esse tempo terapêutico que aumentou, né? Há também relatos de que, isso não tem comprovação científica, mas há relatos de que a transmissibilidade também aumentou, né? Então, são essas questões que vêm complicando a nossa situação aqui, né? Há também a hipótese de que as festas de fim de ano tenham nos levado a essa situação. O governo do estado já sabia dessa elevação, né, dessa onda, né? E no final do ano ele decretou, entre o Natal e o Ano Novo, ele decretou a paralisação do comércio. Acertadamente fez isso, né? Decretou a paralisação do comércio, mas em 2 dias houve uma manifestação muito grande, uma onda de protestos muito grande na cidade, por parte de empresários e comerciantes e trabalhadores, e essa manifestação fez com que o governador flexibilizasse o decreto e permitisse a reabertura do comércio, que era exatamente entre o Natal e o Réveillon, o Ano Novo, flexibilizasse a abertura do comércio e deixando para o início do ano a nova paralisação, né?
Não sei se isso aí, de alguma forma, influenciou no resultado que nós temos hoje, mas é um ponto a ser analisado também, né? Mas, como principal fator, eu acredito que pode estar havendo, não tenho certeza, pode estar havendo uma falha nas estratégias de comunicação, né? Eu acho que isso aí pode ser levado para o país inteiro. Eu acho que parte da população não usa, né, não usa os meios onde estão sendo divulgados os problemas e a própria pandemia, né? Ou seja, a TV aberta, rádio, a população, os jovens principalmente, há muitos jovens hoje que não usam mais TV aberta e não ouvem rádio e estão alheios, né, aos alertas e à própria comunicação. Então, em Manaus, por exemplo, e eu acho que não é só em Manaus, né, a gente pode encontrar bairros com pessoas sem máscara, em aglomerações. Isso aí não é uma exclusividade de Manaus. No Natal, eu tive a oportunidade de ver imagens de São Paulo, naquela rua comercial, popular, do centro de São Paulo, onde havia uma aglomeração muito grande, e inclusive pessoas sem máscara também. Então, não é uma exclusividade de Manaus. Mas eu acho que é preciso repensar nas formas de comunicação, nas estratégias de comunicação, porque esse problema não é um problema hospitalar, é um problema social, né? Sem a proteção social, não há hospital no mundo que resolva, não há sistema de saúde no mundo que resolva o problema, né? Atualizando as informações que o Cleo passou, a gente tem, na verdade, a capacidade de produção diária de 28 mil metros cúbicos dia, que são produzidos por 3 empresas, né? A White Martins é a que domina o mercado, é a que tem os contratos com o governo do estado e prefeitura, e a gente tem mais outras 2 empresas que não conseguem expandir os negócios, que são a Nitron, a mais antiga, e a Carbox, que produzem uma pequena quantidade já incluída nesses 28 mil metros cúbicos dia, que é a capacidade de produção das 3 usinas, né? Essas 3 usinas, elas não alimentam, não abastecem apenas a capital Manaus, mas elas abastecem os outros municípios do interior, que é em torno de 60 municípios, além da capital, né? Então, elas abastecem Manaus diretamente, através de carros-tanque, e abastecem os municípios do interior do estado através de cilindros que são transportados por barcos ou aviões, né? Então, também uma logística complicadíssima. Imagina você mandar um cilindro para um município que fica, às vezes, a horas, ou, se for de avião, horas, e se for de barco, dias de distância, né? Então, é uma situação difícil, né? Nós tivemos agora, antes de ontem, salvo engano, o falecimento de 7 pessoas sem oxigênio num hospital do interior do estado chamado Coari, né? Essas pessoas morreram sem oxigênio porque os cilindros do hospital, quando vieram para a capital, ficaram retidos, parece que para atender a demanda da capital. Então, eles ficaram sem cilindros, salvo engano. Eu acho que foi esse o acontecimento, né? E nós temos hoje 76 mil metros cúbicos dia de consumo, né, para 1.812 pacientes internados. Tá? Isso dá uma média de 42 metros cúbicos paciente dia. Né? 42 metros cúbicos paciente dia. 76 mil metros cúbicos de consumo total, e dá uma média, considerando os 1.812 pacientes internados, de 42 metros cúbicos dia. Se a gente fizer aquele cálculo da RDC, com 60 litros por minuto, a gente poderia ter até 86 metros cúbicos por paciente dia, né, que seria o uso da UTI. Tá? A gente tem, no Amazonas, a gente tem uma população de 4.200.000 habitantes, aproximadamente,
53% está na capital e 47% no interior. Ontem, nós totalizamos 239 mil pacientes contaminados, aproximadamente, que é 5,6% da população. Manaus, interior, né? O interior tem um número um pouquinho maior de casos. Ele tem 135 mil casos, 136 mil casos, e Manaus tem 103 mil casos. E ontem a gente teve o nosso recorde, né? Foram comprovados ou diagnosticados 5 mil novos casos em um dia. Tá? Foi o recorde desde o início da pandemia, né? Com 148 óbitos em um único dia. Nós temos 1.812 pacientes internados, 592 em UTI e 33 em salas de emergência. Tá? Durante a pandemia, eu tenho observado a mudança de hábitos ou anomalias funcionais em edificações comerciais e de serviços. Eu tenho observado filas externas em bancos e estabelecimentos comerciais, drive-thru em shoppings, e também tenho observado restrições de acesso a estabelecimentos de saúde, né? Onde são permitidos apenas pacientes desacompanhados e trabalhadores das unidades, né? Durante toda a história da arquitetura, nós projetamos edificações para abrigar pessoas, oferecendo segurança física, segurança psicológica e patrimonial, a partir da ideia de que o exterior oferecia riscos ao indivíduo. O nosso modelo arquitetônico, ele enclausurou pessoas, selando os vãos de abertura com vidro e alumínio, muitas vezes adotando soluções inadequadas ao nosso clima. As peles de vidro são um exemplo clássico, lindas, espelhadas ou transparentes, porém inadequadas para regiões de clima quente e elevando o consumo energético das edificações. Com a pandemia, os valores se inverteram. O interior, a partir da presença de pessoas contaminadas com SARS-CoV-2, se tornou mais ameaçador. Quem gostaria, em sua própria casa, de receber alguém contaminado? Quem gostaria de visitar um hospital durante a pandemia? E aí eu faço uma pergunta: nossa arquitetura está errada? Eu acho que a gente está vivendo uma nova realidade. E acredito que a arquitetura precisa responder a esse novo mundo. Os sistemas de saúde de todo o mundo não foram planejados ou projetados para uma pandemia dessa magnitude. Os hospitais do país, muito menos os nossos sistemas de saúde. Para atendimento de pacientes contagiosos, são previstos, no mínimo, um isolamento a cada 30 leitos de internação inespecífica e um isolamento para cada 10 leitos de UTI. Somente os quartos de isolamento são capazes de diminuir a ameaça biológica ao ambiente e seus usuários. Quando a fonte de contaminação extrapola o limite do isolamento, ocupando áreas semicríticas e não críticas, evidentemente o risco biológico aumenta para todos, pois são áreas sem estruturação para conter ou atenuar os riscos. A superlotação dos hospitais com pacientes contaminados e a falta de infraestrutura tecnológica que atenue os riscos biológicos nas áreas críticas e não críticas tem contaminado profissionais de saúde e pacientes admitidos por outras patologias ou procedimentos terapêuticos. Essa situação ela vem causando um esgotamento físico, um estresse emocional muito grande nas equipes médicas, nas assistenciais.
a gente está prestes a enfrentar um novo problema, que é o problema de RH, né? Essas equipes elas não vão suportar essa pressão e esse estado psicológico por muito tempo, né? É uma coisa que a gente precisa também tentar atenuar, que é a pessoa, né? A pessoa que está lá diariamente e que é o principal usuário, né? A gente pensa que o paciente é o principal usuário, mas, na verdade, o profissional é o principal usuário, porque ele está ali todo dia durante anos, né? Então, o profissional é o principal usuário do estabelecimento de saúde. E, nesse momento, eles estão vivendo uma situação dramática, né? Porque estão enfrentando diariamente o risco, né, de contaminar a própria família. Então, é um ponto que a gente também precisa avaliar para tentar encontrar, de alguma forma, uma atenuação desse estado pessoal, individual, né? O que está acontecendo em Manaus aconteceu ano passado, né? A gente saiu na frente, eu não sei o porquê, a gente saiu na frente, nós entramos na crise primeiro que o resto do país, né? Nós vivemos momentos críticos, não tão críticos quanto esse. Depois do nosso momento, quando a gente estava voltando a regularizar a situação no sistema, a crise se espalhou pelo país inteiro, né? Eu espero que isso não aconteça agora. Eu espero que não se repita a história, né? Mas eu acho que a situação ela deve ser prevista pelos outros estados, né? Eu acho que o principal erro que nós tivemos, e também é explicável por conta da imprevisibilidade da situação, né? Uma situação inédita para todos nós, foi não ter admitido a possibilidade de ela se tornar uma coisa tão grave, né? Eu acho que nós não nos preparamos para isso, né? Nós mesmos, no fim do ano passado, nós relaxamos um pouco com o nosso próprio cuidado, né? Então, a imprevisibilidade da situação, o desconhecimento sobre o potencial risco do vírus, né? Sobre sua transmissibilidade, eu acho que isso ela alterou muito, né, a questão do planejamento, né? Nós não nos planejamos para a segunda onda, é o que está acontecendo em Manaus, e talvez os outros estados também não estejam se planejando para a segunda onda, né? Mas a gente está estabelecendo parâmetros para vocês, né? Então, a gente, se vocês perceberem, a gente teve um aumento no consumo de oxigênio de aproximadamente 3 vezes o consumo, perdão, 3 vezes a produção da região, né? Eu não sei quantas vezes em relação ao consumo estável, né, regular, mas em relação à produção, a gente teve um aumento de 3 vezes. E aí vem a pergunta, será que todo mundo, todos os estados estão preparados para aumentar 3 vezes a produção de oxigênio? Todas as cidades têm essa capacidade? Como é que é feito o transporte? Haverá carros de gás, né, para atender a toda essa demanda, caso essa situação venha a acontecer, né? Então, a questão só agora é de planejamento, né? Eu acho que todo mundo tem que, para sair bem disso, tem que estar preparado para o pior. Não que isso tenha que acontecer, mas se todos nós nos prepararmos para o pior, eu acho que a gente consegue passar melhor por essa situação, né? Eu acho que é um pouquinho melhor, tá? Então, eu acho que inicialmente é isso que eu tenho, Márcio. Tá? Ok. Obrigado, Tomé, pelas suas colocações. Eu coloquei aqui no chat, só para colocar em contexto aí, né? Eu tinha lido essa notícia já tinha alguns dias, né? Que lá nos Estados Unidos, né, na Califórnia, onde é uma das partes lá dos Estados Unidos
que está mais afetada, né, pela pandemia, eles também estão tendo problemas aí de abastecimento, né, de oxigênio. Então, a gente vê que o problema ele é bastante complexo, né? Mesmo lá nos Estados Unidos, né, que tem bastante acesso, né? Não está isolado, digamos assim, como Manaus, né? Los Angeles não está isolada, né? Tá assim, tem muito acesso. E eles também estão tendo problemas lá. Depois, né, o pessoal pode dar uma olhada. Bom, eu vou chamar então o nosso colega Marcos Pericles Sobral. O Marcos é engenheiro eletricista, né, Marcos? Engenheiro clínico também, e tem uma experiência grande aí. É de Manaus, né, Marcos? Então, vai poder trazer também para a gente aí Eu essa sou experiência e os natural de comentários. Recife. Como é que é? Na verdade, boa noite a Boa todos. noite, velho. Primeiramente, agradecer à BDH pelo convite, pela ABCLIN, pela indicação, pela Ana Paula, que é VP de Marketing e Relacionamento da ABCLIN, e parabenizar também a ABCLIN pelo trabalho que vem executando neste momento aí de tanta dificuldade que estamos tentar trazer um pouco da experiência na prática, na ponta, como engenheiro clínico. Eu sou de uma empresa chamada Iontech, Serviços Hospitalares, que a gente trabalha na área de engenharia clínica e serviços de manutenções de equipamentos médicos hospitalares e rede de gases medicinais. E eu acho que todo mundo deve estar se questionando, será que é isso tudo mesmo que está acontecendo em Manaus? É isso tudo e um pouco pior. Tá? Vou contar um pouco da prática aqui que a gente vivencia do dia a dia e vocês vão ver que realmente a situação é muito grave e ainda sem uma expectativa de término, né? Que essa falta de oxigênio aqui na região agravou ainda mais a situação que estamos. Na primeira onda, mês de voltar um pouco atrás, primeira onda, mês de março, abril, maio, onde nós fomos impactados pela pandemia. Manaus foi o primeiro também a atingir o pico, foi o primeiro a disseminar uma pandemia em sua região. E a gente teve uma experiência muito ruim, muito negativa aqui na região. E eu achava que eu não teria mais essa experiência. E eu estou tendo uma experiência ainda pior. Esperava que não tivesse nunca mais uma experiência daquela. Por quê? A gente está na ponta. Eu tenho equipes em vários hospitais fazendo planejamento de manutenções, fazendo as rondas, fazendo as manutenções, onde na primeira onda eu tive uma baixa em uma das semanas de mais ou menos 10 colaboradores, todos com Covid. Imagine uma empresa de pequeno porte, onde você tem 20 colaboradores, você tem uma baixa de 10. Então, a gente começou a fazer malabarismo para poder se cuidar, como também poder continuar atendendo às necessidades das unidades hospitalares. Isso, em paralelo, surgindo umas novas demandas, os hospitais militares necessitando dos nossos serviços para dar um suporte para a gente planejar e executar as manutenções dos equipamentos médicos hospitalares. E realmente foi um momento muito complicado, onde a gente, graças a Deus, passamos por isso, fora a falta de equipamentos que tivemos naquele período. Falta de ventiladores, falta de insumos, desconhecimento da doença. Então, foi muito difícil a primeira onda. E a gente passou, a gente conseguiu superar, mas, infelizmente, nós não aprendemos. E agora, nessa segunda onda, nós estamos com números altíssimos de casos de Covid e os hospitais com 100% das suas ocupações. Um exemplo são os hospitais particulares. Os hospitais particulares, praticamente todos, estão com as suas emergências fechadas. Ou seja,
quem tem plano de saúde hoje, necessitar de um atendimento de emergência, vai ter dificuldade, porque talvez não consiga atendimento. Então, a situação é mais ou menos nesse nível. E por que hoje é pior? Porque a gente está tendo uma problemática. Porque se agravou com a falta de oxigênio. E aí, no final do ano passado, final do ano passado não, mas meados de setembro, nós tínhamos alguns indicadores onde a situação estava mais estável. Porém, o número de casos continuava aumentando, sendo que do final do ano passado para este ano, o número de casos realmente aumentou muito, bastante, onde a gente está nessa situação agora, praticamente sem leitos de UTIs e leitos de internamento para poder atender a população. E aí, o que acontece? Acontece que todo o planejamento que você fez, né, como engenharia clínica, para 2021, você tem que mudar da noite para o dia. Porque esse boom de pacientes necessitando de internamento, esse boom relacionado à falta de oxigênio, você esquece o que você planejou em 2020 e você vai planejando diariamente suas ações. Ou seja, eu tenho UTIs onde os ventiladores pulmonares estão sendo usados continuamente e a gente não consegue retirá-lo para fazer uma preventiva. Não consegue, porque não há reserva técnica, né? E os equipamentos precisam estar conectados ao paciente para dar um suporte ao paciente. Então, relacionar a equipamentos médicos hospitalares, a gente não está numa situação tão grave como na primeira onda, porque os fabricantes conseguiram produzir um número considerável de ventiladores, que era uma problemática da primeira onda, porém, ainda a gente tem uma certa dificuldade dependendo na unidade hospitalar. A gente tem um número limitado de equipamentos e uma necessidade grande de uso por parte dos pacientes. Como nossos amigos, o Tomé, ele falou, e o Cléo, relacionado à questão da utilização do equipamento, referente ao consumo do oxigênio. Os pacientes eles estão ficando mais tempo internados, com isso estão consumindo mais o gás necessário vital para o paciente, que é o oxigênio, né? E aí, respondendo, eu acho que tentando responder dos comentários, uma das falas do Cléo, referente a esses números que não batem referente ao consumo de oxigênio, eu fiz uma rápida pesquisa em alguns hospitais e vi que, por exemplo, o hospital que consumia 6 mil metros cúbicos mês, na metade do ano passado, hoje está consumindo 18 metros cúbicos mês. Um outro que consumia 10 mil metros cúbicos mês, hoje está consumindo 30 mil metros cúbicos mês. Então, tem uma certa relação realmente com o consumo. E o que é que eu percebi na ponta? O que é que estava acontecendo na ponta também? Talvez por uma falta de planejamento de ampliação nas unidades hospitalares. Os hospitais, por muitas vezes, ampliaram leitos. Por exemplo, eu tinha 10 leitos de UTIs, vou ampliar para 20. E pronto, ponto final. E ampliava. Eu tenho 30 leitos de UTIs, vou ampliar para 60. Ponto, vou ampliar. Então, talvez um estudo técnico faltou nesse sentido, dos hospitais, como também eu acho que a White Martins poderia ter sido mais incisiva, minha opinião, isso é uma opinião pessoal, em relação a essa questão do consumo. Poderia ter alertado de uma forma mais incisiva que o consumo vinha aumentando bastante de forma descontrolada. Então, a experiência que a gente teve foi muito relacionada, a gente está tendo uma experiência muito relacionada ao uso dos equipamentos médico-hospitalares,
que a gente não consegue seguir com o planejamento de preventiva. Somente quando quebra o equipamento, a gente vai lá e conserta, tá? Não tem planejamento agora, é impossível você planejar, tá? Relacionado à rede de gases medicinais, a gente tinha um planejamento de manutenção preventiva, de réguas, de sistema de vácuo, etc. Não tem como planejar, e a gente está trabalhando muito em cima tem vazamento numa régua, a gente envia a equipe, corrige o vazamento e volta para a nossa estação de trabalho. E, principalmente agora, a gente está trabalhando muito as ações de rondas, fazendo como? A equipe passando, verificando se tem vazamento de oxigênio, se tem vazamento, porque agora o oxigênio, ele é ouro. Então, a orientação para a equipe técnica é: não deixe vazar nada de oxigênio. Vocês verificarem qualquer vazamento, qualquer ruído na rede, atue imediatamente para tentar corrigir o mais rápido possível. Então, a gente está com essa experiência na prática, sem condições de planejar nada agora, trabalhando em alerta máximo. Estou com equipe doente também, alguns colaboradores doentes no momento, com Covid. Tenho pessoas dentro da equipe que estão perdendo seus familiares próximos, desde a avó, primo, tio, e isso aí também influencia, impacta bastante no psicológico. É uma outra questão que a gente precisa trabalhar agora e amanhã, é o psicológico das pessoas durante e pós-pandemia, porque é algo que está impactando bastante no dia a dia de cada colaborador nosso. Falando um pouco também, para tentar somar um exemplo que aconteceu, foi o Tomé falou da falta de oxigênio em hospitais na semana passada. Isso aí a gente vivenciou na prática. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós fomos acionados para verificar um ventilador pulmonar de uma unidade hospitalar. O hospital reclamou que estava com problema. Fomos chegar lá, quando fomos avaliar o problema do equipamento, identificamos que o problema, a causa, era baixa pressão de rede. E quando fomos rastrear, era o nível de oxigênio que estava no limite. Então, imagine a situação que a gente ficou. Nós ficamos de mãos atadas, e o que a gente pôde fazer foi gritar para a diretoria do hospital: façam o que puder para o oxigênio vir o mais rápido possível para cá. Graças a Deus, o oxigênio chegou, encheu parte do tanque e o hospital conseguiu trabalhar normalmente com esses ventiladores pulmonares. Existia a reserva, mas, na verdade, já estava na reserva técnica. E aí a gente sinalizou para a diretoria ela sinalizou para o fornecedor e chegou a tempo, graças a Deus. Mas realmente aconteceram casos, infelizmente, pelas informações, houve óbito, falta de oxigênio, e é um cenário bem complicado aqui na região. Estamos vivendo um dia após o outro, estamos trabalhando com a equipe, tentando motivar a equipe ao máximo para que elas se doem neste momento, porque cada segundo, cada ação nossa pode estar salvando uma vida. Vou dar um exemplo também que aconteceu na semana passada. A gente tem um laboratório de calibração de equipamentos médicos hospitalares. E nós tínhamos 3 cilindros lá, cheios. E aí, como o pessoal, as pessoas daqui nos conhecem pela área hospitalar, várias pessoas começaram a entrar em contato conosco. A gente não teve dúvida. Nós começamos a emprestar nossos cilindros, pela falta de cilindros aqui na região, começamos a emprestar nossos cilindros para as pessoas físicas, para tentar dar uma sobrevida. A gente teve um caso onde uma pessoa, eu acho que mais 20 minutos
ela morria. E a gente conseguiu chegar a tempo com o cilindro e emprestamos o cilindro que a gente estava usando para calibração, para poder salvar uma vida. E a gente tem muito disso lá na empresa. A nossa missão realmente é ajudar para salvar vidas. A gente vem trabalhando também, apoiando uma ação social que é SOS Amazonas, onde a gente está trabalhando muito a parte técnica, ajudando tecnicamente, orientando, indicando fornecedores, e justamente para a gente poder trazer soluções para a região, minimizar a situação crítica onde estamos. Uma coisa positiva que está acontecendo aqui, o Cléo falou bem, referente à questão do monopólio, né? Então, praticamente, todos os clientes estão ligados à White Martins, são clientes da White Martins. Então, foi um dos fatores complicadores quando a White sinalizou que não ia conseguir atender seus clientes, então virou o caos. Não tínhamos plano B. Então, o plano B, hoje que está se trabalhando, estamos estudando aqui na região, é a usina de oxigênio, que eu acho que, pela situação aqui da região, ela poderia já ter sido vista já há um bom tempo. E são soluções que, por exemplo, eu acho que o Tomé talvez saiba, São Gabriel da Cachoeira já tem um bom tempo, que é uma cidade do interior do Amazonas, que você só consegue chegar lá ou de avião ou de barco. Tabatinga também tem usina de oxigênio. Então, são soluções que talvez a gente já deveria ter pensado em trazer como contingência para as unidades de saúde aqui na região. Eu acho que, neste momento aí, era o que eu queria trazer de prático para vocês, a vivência que a gente está trazendo para cá, está vivenciando realmente uma situação bem crítica, e eu queria compartilhar isso aí com você na ponta, o que é que a gente está fazendo na ponta para tentar salvar uma vida que seja, 2 vidas, ajudar a salvar, na verdade. Era isso. Obrigado, Marcos, pelo depoimento, né? E como foi falado, inclusive, aqui no nosso chat, né? A importância de a gente ter uma pessoa, né? Colegas que estão, tanto você, né, quanto o Tomé, que estão aí na linha de frente, aí estão, né, né, aí no caldeirão, né? E trazer essa experiência, né? Parabéns para você aí pela sua atuação na sua empresa, né? E precisamos de mais profissionais como vocês, né? Para ajudar o nosso país a passar por esses momentos e evitar que isso aconteça novamente no futuro, né? Como eu falei aí, a gente tem que contextualizar, né? Realmente já foi falado aqui, né? Que o problema principal é um problema de planejamento mesmo, né? Ou de falta de planejamento, né? O Cléo deixou muito claro, né? Na sua explanação muito técnica, né? Que a matéria-prima ela está aí, né, para ser, né, beneficiada e utilizada, né, que é o ar, né, e que é realmente um problema basicamente de planejamento, né, de falta de planejamento, deixar acontecer isso, né. A gente tem vários comentários, né, que estão sendo feitos, inclusive agora em tempo real aqui no nosso chat, né, mas eu também tenho os comentários que foram feitos aqui. Então, vou passar, na verdade, quando for específico eu aviso, senão qualquer um dos 3 colegas pode ficar à vontade, né? A Beth, nossa presidente, Beth Hirt, ela perguntou aqui se o tempo de internação maior, eu acho que o Tomé tratou disso, né, Tomé? Se o tempo de internação maior para o paciente de Covid é que influenciou nesse aumento do consumo de oxigênio nos hospitais. Ela coloca aqui também que a gente viu, né, na mídia, várias pessoas levando cilindros de oxigênio, né, e pergunta que que tipo de cuidado, né, se deve ter no manuseio e armazenamento desses cilindros.
Márcio, Beth, a gente, os médicos, né, os infectologistas, supõem que o agravamento da nossa situação, né, se desdobrando até em falta de oxigênio, vem pelo aumento do tempo de permanência, né, que congestiona os estabelecimentos e obrigou o estado do Amazonas, com uma força-tarefa, a encontrar locais para ampliação dos números dos leitos, né, a quantidade de leitos, né? Então, nesses últimos 15 dias, a gente teve um aumento considerável na quantidade dos números de leitos, né? Essa força-tarefa visitou todas as unidades da capital, verificando a possibilidade de ampliação desses números, né? Nós temos agora, ainda não está finalizado, nós temos um hospital militar, um hospital de campanha sendo construído, sendo finalizado, tem até a imagem dele hoje. Existe a possibilidade da reabertura de um hospital universitário, né, de uma universidade privada, que está fechado há muito tempo, e que foi contratado na primeira onda, né? Ele ainda não entrou em operação. Então, houve também um aumento do número de leitos. Isso também repercute lá no consumo de oxigênio, né? Então, é um problema grave. As emergências, como bem lembrou o Marcos, elas estão fechadas. Você só consegue atendimento se você levar o próprio cilindro. É uma coisa maluca, né? A gente vê imagens de pessoas entrando de maca com o próprio cilindro. Se não levar o cilindro, o hospital não abre a porta e você não entra. Então, para vocês terem uma ideia da gravidade da situação. Quanto com relação ao armazenamento, eu tenho a impressão que não. Eu acho que é tranquilo. Talvez o Cléo possa confirmar isso, né, de que não há nenhum risco, né? Cléo? Na realidade, risco tem, né? Como eu falei, as balas de alta pressão, elas são chamadas balas de alta pressão, exatamente porque elas são envasadas com, além do gás em forma gasosa, do oxigênio em forma gasosa, uma pressão de 183 kg/força por centímetro quadrado. Então, essa bala ela é de alta pressão exatamente para poder o gás ser transportado através da tubulação, desde, vamos dizer, da área industrial do hospital até o paciente. E aquela bala de alta pressão, aquele cilindro de alta pressão, a parte superior do cilindro, onde fica o manifold dele, se aquilo ali se romper, é igual o filme de 007, aquilo ali vira um torpedo, né? E aquilo sai que nem um torpedo. Então, realmente, é uma coisa extremamente complicada. A gente tem toda uma norma para cuidar dessa parte de transporte, de tanques, cilindros, né? Mas a gente sabe que a gente está numa pandemia, tá? Num sistema de guerra. Então, na guerra, vale tudo. Vale transportar cilindro horizontalmente, um trepado no outro. Enfim, a gente está num regime de guerra e, né, regime de guerra vale tudo. Agora, que tem problema de segurança, tem. Pode acontecer um acidente grave num tanque como esse. Ok, obrigado, Cléo. A gente tem comentários aqui, né? A Maria Vitória, ela perguntou se pode ter acesso aqui à gravação. A gente está vendo como proporcionar isso, tá, Maria Vitória? Né, realmente são muitas informações, né? É importante a gente ter esse registro, né? E ela coloca aqui também a questão da saúde mental, né? Sempre se marcando presente. A nossa mente é muito poderosa. Sem estabilidade emocional não somos nada. É preciso cuidar dos espaços hospitalares para serem de cura e não de piora. Concordo com você, Maria Vitória. O José Luiz dos Santos coloca que a norma é clara quando diz que a tabela de consumo não é aplicável ao dimensionamento do suprimento, mas apenas para dimensionar as tubulações. E ele coloca aqui que teve um hospital que chamaram ele para fazer teste de estanqueidade e teve que reformar, né? E é isso aí, a experiência aí, né? O Flávio Almeida, da Fiocruz, né, nosso colega da Fiocruz, ele coloca aqui uma pergunta, né? Além da capacidade de enchimento dos cilindros da fornecedora não atender rapidamente a demanda, será que não houve uma falha de logística nos pedidos de reposição dos hospitais?
enfim, me adiantando aqui na resposta, né, mas se alguns colegas quiserem falar, eu acho que, né, realmente a questão do planejamento foi falho, né? Pois não, também. A questão da falha dos hospitais, eu acredito que não. Eu estou acompanhando alguns hospitais, e como, por exemplo, o Hospital Delfim Aziz, que protagonizou a nossa crise na primeira onda, ele tem um tanque lá, salvo engano, de 30 metros cúbicos, né? Salvo engano, acho que é em torno disso. E mesmo pedindo abastecimento, a fornecedora abastecia em torno aí de 10%, 15% diariamente, às vezes 2 vezes por dia, porque dependia da produção, né? Produziam, levavam, né? E uma outra notícia complicada, ele me relatou que num determinado dia o caminhão da White estava quebrado, chegou rebocado, né, para poder fazer o abastecimento. Então, são vários fatores impensáveis, né, imprevisíveis, né? Quando que a gente poderia imaginar uma situação dessa magnitude, né? São problemas acumulando e não há nenhuma perspectiva de melhora a não ser quando os hospitais esvaziarem. Ok, obrigado, Tomé. Continuando aqui, a gente tem um comentário aqui também para você, né? Tomé, esse é específico para você. O Flávio Almeida, da Fiocruz, né, coloca aqui que serve como lição, né, para qualquer outros eventos. E aí ele pergunta se as unidades de campanha não deveriam aliviar a sobrecarga das unidades atuais. É uma pergunta aí para o Tomé. Tudo depende do dimensionamento das unidades de campanha, né? Se eu perguntar para vocês agora quantos casos existirão daqui a uma semana nas cidades de vocês, quem é que será capaz de prever? Né? É uma situação muito complexa. É a primeira vez que a gente vive essa situação, né? A gente não conhece o comportamento do vírus. Em um ano, ele já mudou, né? Quantas variantes existem, né? As vacinas, elas imunizarão também para essas variantes? É outra questão. E há um outro risco, viu, Márcio? Viu, pessoal? A vacinação, depois que ocorrer na população, ela vai trazer claramente e naturalmente uma sensação de proteção, né? E a gente precisa imediatamente saber se essas vacinas imunizarão também as variantes, né? Porque, senão, essa falsa impressão de imunização ela pode levar a uma onda muito mais complicada, a terceira, a quarta onda, né? Quem é que pode dizer quando será a terceira onda, se haverá a terceira onda, né? Então, acho que a gente consegue planejar quando a gente conhece aquilo que a gente está enfrentando, né? Nós temos um inimigo invisível que está mudando de comportamento, né? Então, como é que a gente vai planejar uma coisa assim, se a gente nunca viveu isso antes, se a gente não tem parâmetro, né? Vocês agora têm um parâmetro, que é o do aumento do consumo de oxigênio, que aumentou aqui na cidade 3 vezes, né? E aí eu fiz aquela pergunta, a região de vocês, a cidade de vocês, está preparada para fornecer 3 vezes mais oxigênio? Né? Então, é um exercício que eu acho que todo mundo pode fazer. Ok. Tem uma questão aqui do Jean Faria, né? O Jean também, ele fez uma pergunta aqui para o Cléo, né? Cléo, diz que na sua fala você citou a diminuição do índice de pureza, né, do ar. Eu não sei se é bem esse o termo, né, o índice de pureza aqui, mas enfim, do ar que está sendo invasado lá em Manaus. E aí ele pergunta aqui o quanto isso pode ser um risco, né? Essa diminuição aí. Hoje, pela RDC 16, a gente tem que ter um grau de pureza no oxigênio de 99%. E a Anvisa, isso para você chegar em 99%, o tratamento, a tua produção, ela é mais lenta, enfim, ela depende, é mais demorada. Então, a Anvisa admitiu que nessa fase emergencial de Manaus, o grau de pureza chega a 95%. Não é nenhum problema, nada assim, nada
substancial, tá? As próprias PSA, que são as usinas que produzem oxigênio, né, dentro das unidades, né, que é possível, né? Manaus está recebendo uma infinidade de usinas PSA, usinas próprias, autoprodutoras, né? Sabendo que quando se fala em usina, a gente também precisa ter um sistema secundário de reserva para funcionar. Então, não basta ter uma usina, tem que ter uma usina e tem que ter um sistema reserva, que são as balas de alta pressão com gás em forma gasosa, né? Então, assim, o fato de você estar a gente está no período de guerra, a gente hoje está vivendo a guerra. Manaus está numa logística de guerra. Então, o fato de você a pureza não ser 99%, ser 95%, num momento como esse, é vida ou morte, não vejo nenhum problema, é admissível. Eu, na reportagem que eu compartilhei aqui com todos aqui no nosso chat, né, é uma reportagem do New York Times que fala desse problema do desabastecimento de oxigênio, não tão grave, logicamente, né, mas que aconteceu, né, os estoques de oxigênio baixaram muito em Los Angeles por conta do aumento da demanda, né, e uma das coisas que foi orientado aos profissionais de saúde foi diminuir a saturação do oxigênio nos pacientes, né? Sendo que existe uma recomendação de que ela seja pelo menos de 95, né? Eu não sei se é a mesma coisa que estamos falando, sabe, Cléo? Aí talvez regulagem né, da máquina que está assistindo o paciente, né? Para que a saturação, ou seja, a quantidade de oxigênio que se esteja utilizando para aquele paciente seja menor, né? Eles passaram essa orientação exatamente para poder economizar o estoque de oxigênio deles, ou seja, para poder dar para mais pessoas, né? Na realidade, só esclarecer, são duas coisas distintas. Uma é a questão da pureza do oxigênio. Esse é um ponto que a Anvisa admitiu que temporariamente seja fabricado um grau de pureza de 95%. A outra questão é quando você tem uma quantidade meio que limitada, como está acontecendo hoje em Manaus, em vez de você ciclar o paciente com um volume X de oxigênio, você cicla com menor volume para que a gente para que possa essa reserva suprir para mais 2, 3 pacientes. Então, a ciclagem é que diminui para que o paciente tenha menos ciclagem para que o volume necessário atenda a demanda usuária, entendeu? Ok. Bom, tem um comentário aqui também. Enfim, tem vários comentários. Alguns são comentários, né? Alguns outros são perguntas, né? Deixa eu ver aqui se a gente tem mais perguntas. Os comentários todos que estão sendo feitos aqui, inclusive, nós estamos anotando todos, né? E vamos passar para os palestrantes, tá? E, eventualmente, a gente, né, se o pessoal tiver o dado de contato, a gente pode também compartilhar aqui. A Marta colocou aqui que implantação de usinas no interior do estado foi uma solução dada lá em 2008, mas, infelizmente, houve falta de planejamento. Ela coloca que na Bahia já estão sofrendo a falta de cilindros, porque as fábricas de cilindros suspenderam fornecimento para outros estados, né, para concentrar o fornecimento lá em Manaus. A gente está vendo que aí, né, um problema que pode, enfim, tipo, né, um jogo, né, vai um dominó derrubando o outro, né? Pode vir aí um efeito dominó no país, né? Agradecimentos aqui ao Marcos, né, pela contribuição, pelo depoimento, né? E a gente vai passar isso aqui para o Marcos também, né? E aqui o Fredson faz uma pergunta para o Marcos. Como que está sendo feita, né, a reposição dos profissionais lá na ponta, né? Uma vez que esses profissionais são especializados, né? Então, é uma preocupação, né? Respondendo esse questionamento, realmente a gente, como eu falei na apresentação, estamos fazendo um malabarismo, porque aqui, eu vou só exemplificar aqui, a engenharia clínica, de fato, ela só
só tem aproximadamente 15 anos aqui em Manaus. Então, é algo muito novo, é totalmente diferente da região sul-sudeste. Então, imagine, 15 anos somente. Equipe técnica tem poucos profissionais formados e especializados na área de engenharia clínica, técnicos e engenheiros. Só dando exemplificando, hoje nós temos apenas um engenheiro clínico no governo do estado, que é algo recente, é algo de 3 anos para cá. Então, a engenharia clínica, a área da engenharia clínica é muito nova aqui. Então, quando a gente perde um profissional, ele fica adoentado, a gente tem que fazer uma redistribuição da equipe, porque realmente está difícil de você achar profissionais disponíveis, ou com formação, ou com estudo, com especialização aqui na região. Ou então, às vezes, a gente tem que procurar fora do estado para tentar trazer para trabalhar conosco. Mas, no momento, a gente está tendo que redistribuir a equipe quando a gente perde um profissional por ele estar afastado. Realmente uma preocupação, uma grande preocupação, né? Deixa eu ver aqui. O Wilson colocou aqui no chat, né? É importante que foi apontado aí pelo Tomé sobre a capacidade das fornecedoras no país inteiro, né? E importante que todos possam fazer verificação das redes de distribuição de gás nas instituições, né? Para evitar perdas por também ajustar a pressão, né? E evitar aí desperdício desse item tão importante, principalmente nesse momento que estamos, né? Realmente, temos aqui diversos comentários aqui agradecendo e parabenizando os colegas, né? A gente já passou um pouco do nosso tempo. Eu gostaria, antes da gente fazer já os encaminhamentos finais, né? Eu gostaria de agradecer, em nome da BDH, os 3 colegas, né? O Cléo, que é da casa, né? E também o nosso colega Tomé, que está com a gente junto aí em várias frentes, né, Tomé? Temos um grupo de estudantes, né, de arquitetura de saúde em Manaus, que está chegando ao final do curso agora, né, Tomé? Tomé teve com a gente nesse curso e estamos aí com esperança de que essa leva nova aí de especialistas, né, venham para contribuir, né, para essa área tão importante que nós temos aí necessidade, né, como foi falado inclusive aqui, de cada vez mais especialistas, né, profissionais capacitados para atuar nessa área. A gente está vendo aqui a professora Elza, né, os colegas ali. Eu vou pedir depois que todos abram as câmeras, né? Só que antes eu quero fazer um convite especial para todos, né, que estão aqui nos assistindo hoje, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bom, eu sei que a gente ainda está enfrentando a pandemia, né, Beth? Mas nós estamos com uma grande esperança de que e vai dar tudo certo, né? Para que nós possamos ter o nosso congresso em outubro, né? Tem tempo até lá, nós estamos em janeiro ainda, né? E vamos torcer para que tudo aconteça mais rapidamente, né? Que possamos todos estar vacinados, enfim. Mas e também, obviamente, vamos fazer um evento com todos os cuidados, mesmo se todos já tiverem sido vacinados, né? E estamos organizando, né, o nosso 9º congresso, que vai acontecer em outubro em Recife. A Fernanda, que é a nossa presidente do congresso, ela não pôde estar aqui com a gente nesse momento, mas eu passei aqui, ela me passou essa missão de deixar esse convite para todos, né? O site já está no ar, né, desde o ano passado. Esse site, na verdade, ele tinha sido montado para o congresso que seria em 2020, mas por força dessa situação toda da pandemia,
nós adiamos de 2020 para 2021 o nosso congresso, que vai ser realizado no Centro de Convenções de Pernambuco, um local super legal. Está sendo montada uma programação com maior cuidado e carinho, né? E que vai refletir não só esses assuntos todos que estão sendo discutidos ao longo desse último ano, né? A gente tem falado aí de construção modular, né? Falamos enfim, de todas as respostas, né? Que tanto os arquitetos quanto os engenheiros, né? Todos que estão envolvidos aí com a infraestrutura hospitalar, deram, né? Ao longo dessa pandemia. Mas não só isso, né? Teremos vários outros assuntos, né? A comissão científica está trabalhando na montagem de uma programação de alto nível. Então, fica aí o convite. E, além disso, né, além do convite para participarem, né, como palestrantes, eu especificamente tenho um convite para vocês sobre a inscrição de trabalhos. Aqui está, né, trabalhos científicos, né, que está aberta a chamada para inscrição. Nós já temos diversos trabalhos que foram enviados para o Congresso. Em breve vamos começar a análise desses trabalhos, mas deixo aqui o convite para os colegas, né, que estiverem desenvolvendo trabalhos e que possam escrever sobre isso, né, mostrar para a nossa comunidade, né, científica, né, técnico-científica, né, as suas pesquisas, né, os seus trabalhos profissionais também. Ok? Fica aqui esse convite especial, né? Beth, se você quiser complementar alguma coisa, né, do nosso convite, pode ficar à vontade também. Então, Márcio, obrigada. Obrigada a vocês, Márcio, pela moderação excelente, foi ótimo. Obrigada a Tomé, ao Marcos, ao Cléo, que vieram aqui fazer esse depoimento tão especial, né? Eu fiquei até emocionada em alguns momentos, porque a gente sabe o quanto é importante essa batalha na linha de frente, né? O quanto é especial essa contribuição de vocês, desses profissionais na linha de frente, atuando nos hospitais, né? Então, foi muito importante esse debate. Eu acho que foi muito bacana a gente estar aqui hoje discutindo. Então, agradeço muito a vocês, palestrantes, e também a todos vocês que participaram conosco aqui nesse dia de tão importante discussão. Tá? Boa noite para todos e agradecendo vocês.